A possessão é um assunto muito controverso e envolve a ideia de que um espírito maligno pode controlar o corpo e a mente de uma pessoa. Algumas pessoas acreditam na existência de possessão, enquanto outras argumentam que é uma doença mental ou uma explicação para comportamentos estranhos. Bem-vindos ao nosso vídeo sobre os casos de possessão espiritual mais obscuros. Ao longo da história, a ideia de que uma entidade espiritual pode possuir o corpo de uma pessoa tem sido objeto de interesse e fascínio. Hoje, vamos explorar alguns dos casos mais sombrios e enigmáticos de possessão espiritual. O primeiro caso que vamos explorar é conhecido como o caso de Anneliese Michel. Em 1968, na Alemanha, uma jovem de 23 anos começou a apresentar comportamentos estranhos e a ouvir vozes. Depois de muitos exames médicos, os médicos não conseguiram encontrar uma explicação para seus sintomas. Anneliese Michel era uma jovem cristã devota que começou a experimentar comportamentos extremamente violentos e a ouvir vozes que afirmavam ser demônios. Ela acreditava que estava possuída por 6 demônios diferentes. Anneliese foi submetida a vários exorcismos, mas seu estado piorou ainda mais. Ela passou a sofrer de fome extrema e a recusar-se a beber água, o que levou à sua morte em 1976. Este é um dos casos mais famosos e controversos de possessão espiritual. Algumas pessoas acreditam que Anneliese realmente estava possuída por demônios, enquanto outros argumentam que ela sofria de uma doença mental. Outro caso enigmático de possessão espiritual é o de Roland Doe, também conhecido como Robbie Mannheim. Roland Doe era um jovem americano que começou a apresentar comportamentos estranhos e a ouvir vozes depois de usar uma máquina de escrever que pertencia à sua tia falecida. Ele acreditava que estava sendo possuído por espíritos malignos. Roland foi submetido a vários exorcismos, que resultaram em uma série de acontecimentos assustadores, incluindo objetos que se moviam sozinhos e ferimentos inexplicáveis. Este caso é considerado um dos casos mais autenticados de possessão espiritual e é frequentemente citado como um dos exemplos mais fortes da realidade da possessão. Embora algumas pessoas argumentem que Roland sofria de uma doença mental, muitos acreditam que ele realmente foi possuído por espíritos malignos. O próximo caso que vamos explorar é o conhecido como o caso de Julia. Julia era uma jovem de 25 anos que começou a apresentar comportamentos estranhos, incluindo vozes que afirmavam ser espíritos. Ela acreditava que estava sendo possuída por uma entidade maligna. Julia foi submetida a vários exorcismos, mas seu estado piorou ainda mais. Ela passou a ter fortes convulsões e a exibir força sobre-humana. Este caso é interessante porque, apesar de haver muitas provas físicas da presença de algo sobrenatural, não há consenso quanto à natureza exata desse fenômeno. Algumas pessoas acreditam que Julia realmente estava possuída por uma entidade maligna, enquanto outros argumentam que ela sofria de uma doença mental. Esses são apenas alguns dos casos mais obscuros de possessão espiritual. Embora algumas pessoas acreditem na realidade da possessão, outros argumentam que esses casos são resultado de doenças mentais ou outros fenômenos naturais. A verdade é que ainda não há consenso quanto à existência da possessão espiritual. No entanto, esses casos continuam a ser objeto de interesse e debate entre os especialistas. Nós vamos agora explorar o caso de Latoya Mons. Latoya Mons era uma mãe solteira de 3 filhos que morava em Gary, Indiana. Ela começou a relatar eventos sobrenaturais na casa em que morava, incluindo o aparecimento de espíritos malignos, sombras estranhas e sons estranhos. Latoya e sua família foram submetidos a vários exorcismos e a casa foi investigada por parapsicólogos e policiais. Muitos dos eventos foram registrados e os relatos são assustadores. Este caso é interessante porque houve vários relatos independentes de eventos sobrenaturais na casa, incluindo relatos de policiais e profissionais da saúde mental. Algumas pessoas acreditam que Latoya e sua família foram realmente atormentados por espíritos malignos. O que você acha? Acredita na possibilidade de possessão espiritual ou acredita que esses casos são explicáveis por outros meios? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Obrigado por assistir ao nosso vídeo sobre os casos de possessão espiritual mais obscuros.